Boa noite, senhores telespectadores. Muito obrigado por estar me recebendo na sua casa para mais uma edição do programa Visão Saúde. Como sempre, em todos os momentos eu falo, cada vez do nosso encontro, é um programa que busca o bem-estar e qualidade de vida da família. Família criança, família adulto, família idoso. E hoje estou realmente, particularmente, muito feliz, porque estamos tendo a oportunidade, digo nós, eu e todos os senhores telespectadores, de estarmos aqui na clínica Dr. Leonardo Verea, que vai falar sobre um tema fundamental da nossa vida, que é como encontrar o equilíbrio nas emoções para ser saudável, e certamente quem é saudável é feliz. Antes de apresentá-lo, eu vou apresentar um pouco do currículo do Dr. Leonardo Verea. O Dr. Verea é médico psiquiatra pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de Milão, Itália, especializado em medicina psicossomática e hipnose clínica, é presidente da Sociedade Brasileira de Hipnose Clínica e membro da CID, do Instituto de Psicologia Analógica e Psicologia Dinâmica da Itália. Também faz parte de uma Sociedade Internacional de Psicologia Hipnótica na América, Nova York, e é presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática e a Sociedade Brasileira de Hipnose. Observe que nós teremos hoje certamente uma noite de gala. Doutor, muito obrigada. Realmente estou muito feliz da oportunidade de poder compartilhar de toda essa sua vivência, de todo esse seu conhecimento. E aí, parafraseando alguém que eu não lembro exatamente agora, que todo conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Senão ele vira sucata de egoísmo. Certo. E certamente não é a sua filosofia de vida. Doutor, tema livre sobre emoções. Bom, todos nós vivemos emoções. Nós não temos como deixar de sentir. Agora, em função dos condicionamentos, em função da educação que nós recebemos, muitos de nós não conseguem manifestar essas emoções, não conseguem pôr para fora essas emoções, vivenciar as próprias emoções de uma forma saudável, de uma forma sadia, de uma forma legal. E a partir daí começam a existir os problemas de origem psicossomática, emocionais, problemas orgânicos que têm uma origem emocional. Esses são os problemas de origem psicossomática que envolvem o aparelho digestivo, por exemplo, envolvem a pele, envolvem o sono, envolvem a alimentação, envolvem tudo aquilo que é a nossa máquina. Quando nós acumulamos tensão, nós vivemos emoções sempre, nós acumulamos tensão sempre. E essa tensão que nós acumulamos, nós precisamos pôr ela para fora, porque tem que haver uma reciclagem de emoções. Quando nós não conseguimos pôr para fora essas emoções de uma forma natural, necessariamente nós vamos pôr elas para fora de uma forma artificial. E, mais uma vez, nós somatizamos e o primeiro órgão, a primeira forma de somatizar essas emoções é através do nosso corpo. Então, quando nós vivemos essas emoções de uma forma não saudável, nós sofremos. Essa tensão que nós acumulamos, ela nos prejudica e faz com que a gente viva mal. Então desenvolva medos, inseguranças, ansiedades, depressões. As pessoas vivem uma sensação de baixa autoestima. A natureza do relacionamento deles foi se modificando. Porque ela percebeu o próprio valor, melhorou a própria autoestima, começou a viver o dia a dia e começou a não se deixar mais agredir. Na realidade, o problema não estava nele, estava nela, né? Exatamente. Em permitir. Ele estava fazendo o que era o direito dele, quer dizer, o que ela estava deixando, o que ela estava querendo que ela fizesse de forma inconsciente.
Então nós temos essa parte inconsciente da nossa mente que condiciona a nossa vida de uma forma total. E a partir daí as pessoas começam a viver as emoções de uma forma desorganizada e alterada. Doutor. Nesse sentido, entra o meu trabalho, que é com a hipnose. Como caracterizar para o nosso telespectador, de forma didática, o que são as doenças psicossomáticas? As doenças psicossomáticas são doenças que são físicas, emocionais, orgânicas, mas cuja origem é emocional. Então, problema do aparelho digestivo, por exemplo, gastrite. A gastrite aumenta à medida que aumenta a tensão, o nervosismo, a angústia da pessoa. Uma pessoa calma, tranquila, relaxada, de bem com a vida, à vontade, em equilíbrio, não vai ter gastrite, se alimentar corretamente, evidentemente. Existem toda uma série de problemas dermatológicos, furúnculos, erupções. Em medicina psicossomática, a gente percebe como tudo isso é uma forma do organismo pôr para fora. Então, a pessoa não consegue pôr para fora naturalmente, vai pondo para fora artificialmente. Então, surgem furúnculos, surgem eczemas, surge vitiligo, surge psoríase, que são doenças de origem psicossomática. Perfeito. Doutor, como psiquiatra, né, é o seu tratamento trabalhar o psique e as emoções dos indivíduos. Como se caracteriza o processo da hipnose no auxílio, ou seja, a hipnose é um instrumento para o tratamento dessas patologias? Poderia falar exatamente para nós sobre a hipnose? Certo. Então, a hipnose é uma ferramenta que nós utilizamos dentro de um processo terapêutico, sendo que o processo terapêutico é um processo onde nós ajudamos o paciente a passar por uma evolução, por um crescimento, por um amadurecimento. Existem toda uma série de informações que o paciente não conhece, não tem acesso, mas que condicionam a vida dele. Então, são situações marcantes e determinantes na vida dele que fazem com que se desenvolvam situações mal resolvidas que alimentam todos esses distúrbios que o paciente apresenta. Com a utilização da hipnose, nós conseguimos ter acesso a essas informações utilizando um código de leitura diferente, que é o da comunicação não verbal. Ou seja, nós nos comunicamos de duas formas. Uma forma consciente, lógica, racional, através da palavra, como agora. Eu estou aqui falando, pensando naquilo que eu vou falar para tentar dar uma sequência lógica. Paralelamente a isso, existe também toda uma outra comunicação, que é, no meu caso, a gesticulação, como bom italiano. Mas que isso faz parte da comunicação não verbal, ou seja, de uma linguagem inconsciente que foge ao meu controle lógico e racional. Dessa forma, o paciente também responde a toda uma série de estímulos e de solicitações, e tendo a chave de leitura de tudo isto, eu consigo entender o que está se passando na mente dele. E consigo ajudá-lo a decodificar essas informações, ter acesso às emoções processadas na mente dele e, a partir daí, conseguir encontrar uma fórmula para poder melhorar a própria qualidade de vida, substituindo símbolos negativos por outros positivos. Mas eu já vou de imediato, continue conosco, que temos aí um grande desafio, um grande aprendizado para desmistificar ou esclarecer o que é a hipnose em si. Que eu estava conversando antes com o Dr. Leonardo, e a hipnose, por muitas pessoas que desconhecem essa terapêutica, essa forma, esse instrumento terapêutico, vem até como se fosse algo sobrenatural, levando para esse sentido. No entanto, continue conosco, que nós, logo em seguida, vamos exatamente, o Dr. Leonardo vai explicar da importância da hipnose nas terapêuticas durante a vida de um indivíduo. Um momento só, já estamos de volta.
senhores e senhoras, estamos de volta com o programa Visão Saúde, através do canal 9 da NET, São Paulo Capital, TV aberta. Continue conosco, que vamos para o grande desafio entre mitos e realidades da hipnose. O que é esse processo de hipnose e como ele age no nosso tratamento, no andamento dessa psicoterapia? Doutor, por favor. Antes de responder quais são os mitos e realidades da hipnose, eu gostaria de ter a sua visão do que você imagina que seja hipnose. O que o público, de uma forma geral, imagina que seja hipnose? Pois bem, eu como uma consumidora da informação, vou dizer exatamente as minhas percepções. Conheço pouco do assunto, no entanto, o que eu tenho percebido das pessoas, muitas pessoas têm medo da hipnose. Profissionais da área da saúde que trabalham também diretamente com tratamento de emoções. Eu consultei ontem ainda vários colegas da área também de várias áreas de comportamento arredios a essa situação. Estou passando as percepções de quem está vivendo o mercado, né? Medo de se submeter a um processo hipnótico. A hipnose é um fenômeno extremamente natural. Hipnose existe desde que existe o homem, porque, fundamentalmente, hipnose é comunicação. Nós nos comunicamos com os outros, procurando transmitir uma imagem específica, uma imagem nossa específica, de uma forma não verbal. Eu não preciso, por exemplo, agora, nesse momento, dizer que eu sou médico, porque eu estou com um jaleco branco. Então, supostamente, as pessoas imaginam que eu poderia ser médico, massagista, enfermeira, mas não seria mecânico, porque seria outro tipo de jaleco. Então, essa é uma forma de comunicação não verbal. Por que tem medo da hipnose? Porque não conhece. Tudo aquilo que nós não conhecemos gera medo, gera insegurança. Todas aquelas situações onde supostamente você vai ter que se entregar para quem não está totalmente livre, disponível, acessível à vontade, gera insegurança, gera tensão. Então, por isso que a hipnose gera esse medo, gera insegurança, e por isso que a hipnose é explorada como mágica, como milagre. Porque as pessoas estão acostumadas a brincar com as pegadinhas. O que são as pegadinhas? São situações levadas ao excesso, ao extremo, onde alguém vive um momento de estresse, um momento de desgaste, onde alguém se machuca, onde alguém se fere, onde alguém tem um acidente qualquer. Por que as pessoas ficam rindo das pegadinhas? Porque, à medida que elas vão acontecendo, as pessoas vão se identificando com elas. E à medida que as pessoas vão se identificando com elas, vai aumentar o nível de tensão delas. E quando a pegadinha aconteceu, a tensão descarrega. E aí a pessoa ri, ou chora, que dá na mesma. Tá certo? Então, evidentemente que quando você anuncia um show de hipnose, quando tem um hipnólogo que vai ao teatro fazendo um show de hipnose, isso acontece no mundo inteiro porque a hipnose é utilizada em teatro. Sim, certamente. Para fazer shows. Porque justamente a hipnose, o show de hipnose explora a mente humana, a fragilidade da mente humana, a disponibilidade da mente humana de se deixar levar, a acessibilidade da mente humana. Só que a origem da hipnose é na medicina, é na comunicação. Quando você quer vender um produto e você quer fazer com que as pessoas se identifiquem com aquele produto, você não precisa dizer que aquele produto é bom. É suficiente juntar a imagem de alguma coisa que notoriamente seja bom para o público, para que ele faça essa comunhão. Isso é um processo hipnótico.
quando nós estamos estudando, quando nós estamos concentrados em alguma atividade, assim como espero que o nosso público esteja nesse momento, nós não percebemos o tempo que passa. Nós não percebemos as pessoas ao nosso redor, nós não percebemos se tem chuva, se tem sol, porque nós estamos, a nossa atenção está focada naquela direção. Isso é um estado hipnótico. Então a nossa atenção está focada naquela direção e o resto deixa de ser prioritário, se torna secundário. Esse é um estado hipnótico. Então você percebe que hipnose não é sono. As pessoas hipnotizadas, elas estão presentes, conscientes, sabendo tudo aquilo que está acontecendo, porque elas estão vivendo um estado de consciência mais alterado. Então ela sabe tudo aquilo que está acontecendo. Doutor, é uma curiosidade. Como a pessoa é motivada a se permitir ou entrar em processo de hipnose? Porque nós percebemos, todos nós percebemos que existem situações que acontecem na nossa vida que fazem com que ela não seja redonda, do jeito como a gente gostaria. E nós percebemos que muitas dessas situações não dependem da nossa vontade, porque a nível lógico e racional, a nível consciente, nós atendemos todas as necessidades. Nós estamos fazendo tudo aquilo que precisamos fazer para que tudo dê certo. Só que existe alguma coisa incompreensível, imensurável, alguma coisa assim, uma regulagem fina, uma sensibilidade, algo que nós não conseguimos pegar. Que é necessário que uma expertise. Então, que faz com que a gente não consiga dar o pulo, dar o clique. Isto motiva as pessoas a perceberem que existe algo emocional, algo inconsciente, algo que não depende da nossa vontade. Também porque as pessoas que vivem essa situação vivem um estado de tensão permanente. Então, elas são muito mais suscetíveis a variações de tensão. Então, elas se assustam muito mais. Tudo isso faz com que a pessoa sinta a necessidade de procurar algo que interprete essas emoções. Essa situação não mensurável. E é por aí que as pessoas procuram a gente. Doutor, de pesquisas que eu tenho feito, que é a segunda doença que tem mais atingido a população, não só brasileira, mundial, é a depressão. Sim. A depressão realmente é uma doença extremamente séria. E aí, até o meu processo de depressão, tem vários, ansiedade e todos esses desequilíbrios que geram a depressão, que já é um estado mais agudo, poderíamos chamar assim, me perdoe a linguagem de consumidora da informação. Como utilizar, a depressão é uma doença, como todas as patologias, difícil de ser tratado, ou seja, o paciente sofre muito, é um processo de muita dor, de muito sofrimento. Como entraria a hipnose aí para aliviar, ou seja, aliviar ou aumentar, diminuir esse tempo de sofrimento? Então, sem uma visão mágica, mas sim dentro da ciência. Perfeitamente. Então, naquele momento, primeira coisa, o que é depressão? Mas vou responder já já. Mas naquele momento, o paciente é deprimido ou está deprimido? Que é uma grande diferença. Pois é. Por quê? Uma coisa é você perceber que você é. Uma coisa é você perceber que naquele momento você está deprimido. Então é uma situação momentânea, passageira. A depressão, eu vejo a depressão muito mais como uma forma de se sentir impotente. Várias situações de impotência se juntam e geram essa situação de desânimo, de desestima, de depressão. Mas no fundo a pessoa está impotente naquele momento. Agora, evidentemente, nesse momento de impotência, onde a tensão está exacerbada, onde o nível de tolerância da pessoa é muito pequena, ela não tem paciência para poder fazer uma reflexão
entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e como poder resolver isso que está acontecendo. E assim como ela não consegue perceber que é uma situação momentânea. A pessoa não nasceu assim. Algo aconteceu na vida dela que fez com que ela desenvolvesse essa situação. Então, assim como aconteceu alguma coisa que fez com que ela desenvolvesse essa situação, pode acontecer algo que faça com que ela desenvolva do lado contrário essa situação e volte, possa reverter o processo, possa voltar a um estado de equilíbrio. Porque, no fundo, nós buscamos na nossa vida o equilíbrio além do prazer. Nada que vai acontecer na nossa vida vai ser bem feito se isso não nos der prazer. Então, nós buscamos o prazer. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho, dando essa entrevista, falando desses assuntos, porque, no fundo, isso me dá prazer, isso lhe dá prazer, e nós procuramos passar esse prazer ao nosso público. A partir do momento que ele vive essa situação de prazer, ele se envolve conosco e aí consegue atender às próprias necessidades. Então, a pessoa que está vivendo um momento de depressão, ela se coloca a complementar a situação e nós podemos ajudá-la a partir desse momento para ela poder reverter essa situação. Então, tem toda uma técnica, tem todo um procedimento, tem toda uma situação onde nós vamos trabalhando tanto os efeitos, o que está acontecendo, quanto as causas que possam ter gerado essa situação. Então, trabalhando causa e efeito, resolvendo a causa, o efeito deixa de existir. É tão verdadeiro que é necessário ter prazer, que o tempo passou. Sim. A produção está me assinalando que eu só tenho 1 minuto. Veja, começamos há pouco e já estamos com 1 minuto. Mas antes da sua fala final, eu gostaria já de fazer esse convite ao ar, para que nós possamos fazer um outro programa, doutor. O senhor aceita o convite? Sim, com prazer. Para que possamos esclarecer realmente mitos, realidades, a eficácia da hipnose na terapêutica clínica, porque certamente nós estamos aqui para ser felizes. Todos nós queremos ter bem-estar e felicidade. Doutor, então eu vou lhe dar esse último minuto para que o senhor fale com o nosso telespectador, passando essa mensagem, né, sua, uma fala de esclarecimento e da importância. E antes disso, eu gostaria de mostrar o meu presente. Eu acabei de receber do Dr. Leonardo Verea esse CD chamado Relaxamento Dinâmico, que tem tudo a ver com a hipnose dinâmica, pelo que eu estou vendo. Eu estou muito agradecida, certamente também vou assistir e vou aprender muito sobre hipnose e recomendo aos senhores. Vamos relaxar, porque na medida que nós chegarmos um pouquinho mais relaxados, certamente o estresse, a ansiedade, até o trabalho do Dr. Verea não vai ser assim tão demorado, vai ser bem mais rápido. Mas, mais uma vez, muito obrigada, doutor, pelo CD. Vou assisti-lo mesmo e internalizá-lo. E a sua fala para os nossos telespectadores. Todos podem ser hipnotizados, desde que queiram. Na verdade, todos nós somos hipnotizados o dia inteiro, e todos nós hipnotizamos o dia inteiro a partir do momento que nós nos comunicamos. A forma como a gente se expressa, a forma como a gente fala, a forma como a gente vive no meio da sociedade é um processo hipnótico. Clinicamente, na área da medicina, todos nós podemos ser hipnotizados desde que queiramos. Os dados do Instituto Verea estão passando no vídeo, endereço, telefone. Tenho certeza que o Dr. Leonardo estará à disposição para atendê-los. E aqui vai o meu agradecimento mais uma vez, doutor, o meu convite para que nós possamos fazer um outro programa em que, até, como o senhor havia me convidado, se eu me submeteria ao processo de hipnose, certamente que sim. E, senhores telespectadores, muito obrigado por ter me recebido na sua casa, muito obrigado pela audiência. Vamos continuar juntos e pensando nesse tema tão desafiante. Se nós pudermos apressar a nossa felicidade e vivenciar esta vida com saúde e felicidade, vamos procurar ajuda. Vamos procurar pessoas especializadas, terapêuticas, não digo inovadoras, mas terapêuticas não tão conhecidas e convencionais, para que possamos ser felizes, saudáveis e termos
muita alegria de viver e de estar vivo. O meu abraço e até o nosso próximo programa.